Um homem de 174 centímetros, queixo recessivo, óculos de armação redonda, estômago permanentemente revirado por dores psicossomáticas. Não era um general brilhante. Não era um orador como Goebbels, nem um estrategista como Rommel. Era um filho da burguesia bávara que tinha fracassado como agricultor, que nunca chegou a combater no front, que desmaiava quando via sangue em excesso e que ao mesmo tempo supervisionou o aparato de terror mais sofisticado que o mundo tinha conhecido até então. No dia 7 de outubro de 1900, nasceu em Munique o segundo filho de Gebhard Himmler, professor de gramática e antigo tutor privado do príncipe Heinrich da Baviera. O menino recebeu o nome de seu padrinho real, Heinrich. Essa conexão com a casa de Wittelsbach não era decorativa, marcou a infância inteira. O pai Gebhard era um homem de aspirações sustentadas, obcecado com o decoro, os modos, a disciplina escolar e a lealtância à monarquia. Levava um controle minucioso do progresso acadêmico de seus filhos, vigiava suas amizades, corrigia seus diários de verão, ensinou-lhes estenografia e filatelia como exercícios de paciência. O pequeno Heinrich, fisicamente débil, propenso a infecções, com uma compleição que seus companheiros de classe lembrariam décadas depois como chamativamente doentia, aprendeu desde muito cedo que a visibilidade se ganhava com a obediência perfeita e as notas impecáveis. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, Heinrich tinha 14 anos. Seu diário desses meses é uma mistura reveladora. Entradas sobre vitórias prussianas copiadas dos telegramas do jornal local, intercaladas com notas sobre as vezes que tinha ido nadar naquele verão. 37 vezes, segundo a própria contagem. Mas a guerra o fascinava com uma intensidade que transcendia os jogos de estratégia com seu amigo Falk Zipperer. Em agosto de 1914, escreveu: Falk e eu jogamos esgrima, desta vez com 40 corpos de exército e a Rússia, França e Bélgica contra a Alemanha e a Áustria. O jogo é muito interessante. Seu irmão mais velho, Gebhard, incorporou-se ao exército em 1917. Seu melhor amigo Falk também. Heinrich, que pertencia à chamada geração da guerra juvenil, era jovem demais para o front. Ele tentou, pressionou seu pai para que usasse seus contatos na corte e o inscrevesse no regimento de infantaria mais distinto da Baviera. As listas estavam cheias. Passou meses de curso em curso, de quartel em quartel, mas o armistício chegou em 11 de novembro de 1918 antes que pudesse disparar um só tiro. Não chegou a oficial, não chegou ao front. O fato o perseguiria toda a vida. Anos depois, em discursos perante generais da Wehrmacht, deixaria cair frases como: em 1917 me fiz alferes e quando jovem vivi a Revolução, omitindo que tinha passado a maior parte do tempo em casa com seus pais. Peter Longerich, em sua biografia definitiva de Himmler, publicada pela Oxford University Press em 2012, assinala que nenhum documento de imprensa que afirmasse que Himmler tinha servido no fronte foi jamais corrigido por El. A frustração desse fracasso foi o combustível de tudo o que veio depois. Depois da guerra, com a carreira militar fechada, Heinrich matriculou-se na Escola Técnica Superior de Munique para estudar agricultura. A escolha surpreendeu a sua própria família. Os Himmler eram pessoas da cidade, profissionais da classe média, sem vínculos com o campo. Mas Heinrich tinha calculado. Na faculdade de agronomia encontraria os oficiais desmobilizados que, como ele, buscavam um reencontro com a vida militar. Durante o ano de práticas prévio à carreira, trabalhou em uma granja em Oberhalmstadt, na propriedade do conselheiro econômico Winter. 12 horas de trabalho diário, 6 dias por semana. Carregou sozinho 105 sacos de centeio de 2 quintais cada um em uma tarde de agosto de 1919, segundo anotou com orgulho em seu diário de lavoura. Mas o corpo, que nunca foi seu aliado, o traiu em menos de 5 semanas. Ingressou no hospital de Ingolstadt com tifo suspeito. O médico familiar detectou aumento cardíaco e lhe receitou repouso. Na convalescença leu com voracidade Júlio Verne, romances históricos bávaros, o Fausto de Goethe e também, já naquele outono de 1919, seu primeiro livro abertamente antissemita, um panfleto contra os maçons de Friedrich Wichtel, deputado austríaco,
que identificava a maçonaria com o judaísmo e culpava ambos pela derrota alemã na guerra. A anotação de Himmler na margem do livro dizia: "Um livro que ilumina tudo e nos diz a quem temos que combater primeiro." Graduou-se em julho de 1919 sem ter passado no exame formal, graças a um decreto especial para veteranos. Mais tarde, trabalhou brevemente em uma empresa de fabricantes de adubos em Schleißheim. O negócio fracassou. Em 1922, o abandonou. Já estava voltado de cheio para o movimento nacional-socialista. O homem que construiria o maior aparato policial da história europeia tinha sido, antes dos 30 anos, um estudante de agronomia sem terras, um trabalhador de empresa fertilizante sem futuro profissional e um poeta amador medíocre que escrevia versos com seu amigo Falk Zipperer. Essa mediocridade não foi um acidente da história, foi seu motor. No outono de 1919, Himmler debatia-se entre dois mundos que não podia reconciliar: a fé católica de sua criação e o antissemitismo racial que começava a seduzi-lo nos círculos estudantis de Munique. A disputa concreta era o chamado Dueling Affair, se os judeus podiam ser membros das fraternidades universitárias com direito a duelo. As fraternidades de fala alemã na Áustria levavam décadas excluindo-os. Os estudantes de tendência radical queriam o mesmo em Munique, mas o Himmler de 1919 era ainda membro praticante da Igreja Católica, que se opunha a essa marginalização. Seu diário de 4 de dezembro de 1919 registra a tensão com uma franqueza que poucas vezes voltaria a mostrar. Depois do jantar tive uma conversa sobre o judaísmo, questões de honra e demais. Uma discussão muito interessante. Estava pensando nisso no caminho para casa. Creio que me encaminho para um conflito com minha religião. 3 dias depois. Aconteça o que acontecer, sempre amarei a Deus e rezarei a Ele, e pertencerei à Igreja Católica e a defenderei, embora me excluam dela. Essa tensão resolveu-se devagar, sem uma ruptura dramática, visível de fora. Para 1925, quando se uniu ao NSDAP, o catolicismo tinha ficado reduzido a uma ferramenta útil para determinados momentos. O antissemitismo racial era já sua cosmologia central. Mas o notável de Longerich é que assinala algo incômodo. Esse antissemitismo nunca foi o centro absoluto da visão de mundo de Himmler. Era parte de um inimigo mais amplo, difuso, que incluía também os maçons, os jesuítas, os homossexuais e, sobretudo, o cristianismo mesmo. Os judeus eram o núcleo, mas os inimigos de Himmler eram todos aqueles que ameaçavam a reconstrução de uma fantasiosa raça germânica. O que mais lhe interessava, no fundo, era o anticristianismo. Quando Heinrich Himmler assumiu como Reichsführer SS em janeiro de 1929, as SS contavam com apenas 280 membros. Eram uma guarda de proteção subordinada às SA, as tropas de assalto de Ernst Röhm, a verdadeira força paramilitar do partido. As SS eram, naquele momento, secundárias, menosprezadas, quase ornamentais. Em novembro de 1931, um de seus comandantes regionais informou em um memorando que tinha conseguido aumentar os efetivos de seu estandarte de 18 a 600 homens em uns poucos meses. Era o padrão típico desse crescimento explosivo. No final de 1931, o total superava os 15 mil. Após a proibição temporária dos grupos paramilitares em abril de 1932, que foi levantada em junho, as SS passaram de 25 mil a mais de 41 mil afiliados em questão de semanas. Para o momento em que Hitler tomou o poder em janeiro de 1933, o número superava os 52 mil. Como o fez? Longerich identifica um princípio de gestão que Himmler aplicou com uma consistência quase monótona. Buscou sistematicamente homens fracassados e os converteu em dependentes. Os oficiais da Primeira Guerra Mundial, que não tinham encontrado seu lugar na República de Weimar, os estudantes de direito que não conseguiam vaga no funcionalismo, os comerciantes arruinados pela inflação de 1923 e a crise de 1929. A todos lhes oferecia o mesmo: uma carreira, uma identidade, um lugar em uma elite que se apresentava como a guarda do futuro germânico. A mudança exigia lealdade absoluta.
Mas essa lealdade não era abstrata, era pessoal, dirigida a ele. O estudo das fichas do pessoal das esse revela um padrão. Himmler aceitava em posições de liderança homens com antecedentes comprometedores, alcoolismo, dívidas, sentenças suspensas. Sempre que se pudesse estabelecer uma relação de dependência direta. O homem a quem resgatas do fundo deve sua reabilitação unicamente a ti, e sabe disso. Friedrich Jeckeln, que seria mais tarde responsável pelo massacre de mais de 100.000 judeus na zona báltica, escreveu a Himmler na década de 1930. Só quando a Alemanha for livre poderei emendar tudo o que a decadência de nossa nação e pátria tem ocasionado. Devia a Himmler sua saída da falência, de um segundo casamento desastroso, do desespero. Essa dívida não a esqueceu. No dia 30 de junho de 1934, à noite das facas longas, Himmler ordenou o assassinato de 2 homens que tinham construído sua carreira. Ernst Röhm, chefe das SA, tinha sido o primeiro padrinho político de Himmler dentro do partido, o homem que o tinha integrado nas estruturas de poder do NSDAP em meados dos anos 20. Gregor Strasser, antigo chefe de propaganda do partido, tinha sido igualmente fundamental para que Himmler obtivesse posições de autoridade. Matou-os sem hesitar. A narrativa oficial do regime apresentou a operação como o esmagamento de um putsch planejado por Röhm. Era mentira. O que ocorreu foi uma purga política desenhada para eliminar a SA como força rival e consolidar o poder do Estado nas mãos da coalizão Hitler-Himmler-Wehrmacht. As SA tinham 4,5 milhões de membros naquele momento, 9 vezes mais que em janeiro de 1933. Röhm exigia uma segunda revolução que transformasse seu exército popular no coração das forças armadas do Reich. Os generais do exército, que viam isso como uma ameaça existencial, e Hitler, que necessitava da aliança com os militares profissionais, decidiram agir. Himmler foi o executor. Suas unidades das SS, sob as ordens do comandante Theodor Eicke, o mesmo que dirigiria o sistema de campos de concentração, detiveram e executaram Röhm na cela 474 da prisão de Stadelheim em 1º de julho. Quando a Röhm ofereceram uma pistola para que se suicidasse, rejeitou-a. Eicke e seu ajudante Michael Lippert entraram na cela e lhe dispararam 2 vezes. No total, entre 150 e 200 pessoas foram executadas nesses dias. Entre elas, Gregor Strasser, assassinado em sua cela da Gestapo de Berlim. O ex-chanceler Kurt von Schleicher e sua esposa. O general Ferdinand von Bredow. O crítico musical Eduard Schmidt, assassinado por erro ao confundi-lo com alguém do mesmo sobrenome. 2 semanas depois, em 20 de julho de 1934, Hitler assinou o decreto que desvinculava as SS da SA e as convertia em uma organização autônoma, justificando-o explicitamente pelos grandes serviços prestados em relação com os eventos de 30 de junho. Himmler tinha matado seus patrões e o pagamento foi o controle independente do aparato de terror do Reich. Em uma intervenção posterior perante o pessoal da Gestapo, Himmler descreveu o 30 de junho como o pior dia que pode suceder a um soldado em sua vida. Ter que disparar contra teus próprios camaradas, disse, é a experiência mais amarga que pode ou deveria viver uma pessoa. A decência de sua linguagem, esse vocabulário de decoro e sofrimento moral, contrasta de maneira insuportável com o fato em si. Entre novembro de 1933 e abril de 1934, em menos de 6 meses, Himmler converteu-se em chefe da polícia política de cada um dos estados alemães, um após outro. O método era sempre o mesmo. Primeiro, identificar os líderes locais que tinham problemas com as SA indisciplinadas. Segundo, oferecer a esses líderes a solução. Colocar lá as SS a seu serviço com a garantia de ordem e disciplina que as SA não podiam oferecer. Terceiro, incorporar as pessoas-chave de cada aparato policial local às SS, criando assim uma dívida de lealdade pessoal. Quarto, obter formalmente a nomeação como chefe de polícia política. Em Hamburgo, por exemplo, Himmler tinha relação pessoal com o Gauleiter Karl Kaufmann desde 1927. Ajudou-o a nomear como chefe de polícia Wilhelm Boltz, um de seus conhecidos havia anos.
Nomeou o novo chefe da polícia política, Bruno Streckenbach, como membro das SS, deu ao próprio Kaufmann o posto de SS Oberführer. Quando tudo isto esteve em seu lugar, a transferência formal da polícia política para as SS em 24 de novembro de 1933 foi puro trâmite burocrático. O único obstáculo sério foi a Prússia, o maior estado da Alemanha, onde Hermann Göring controlava a Gestapo com mão de ferro. Aqui, Himmler necessitou de mais tempo e mais manobras. Infiltrou seus homens no pessoal do corpo. Acumulou material comprometedor sobre Rudolf Diels, o chefe da Gestapo prussiana. Coordenou com Göring contra o ministro do Interior Frick. Em abril de 1934, obteve sua nomeação como inspetor da Polícia Secreta do Estado na Prússia. 4 meses depois, tinha o controle operacional real. Para o dia 17 de junho de 1936, com sua nomeação como Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, Reichsführer SS e chefe da polícia alemã, Himmler tinha concentrado em sua pessoa o controle sobre absolutamente todos os corpos de segurança do Estado. Gestapo, SD, Polícia da Ordem, serviços de inteligência, tudo. Nunca antes na história moderna da Europa um só homem civil tinha acumulado tal controle sobre os instrumentos de coerção do Estado. No dia 20 de março de 1933, 6 semanas depois de Hitler chegar ao poder, Himmler convocou uma coletiva de imprensa em Munique como chefe acidental da polícia da cidade. Anunciou a abertura de um campo de internamento para presos políticos nos terrenos de uma antiga fábrica de pólvora em Dachau, nos arredores da cidade. Haveria capacidade para 5.000 presos. As investigações sobre a duração da custódia protetora, o eufemismo para o internamento arbitrário sem acusação nem julgamento, simplesmente atrasariam o trabalho policial. Portanto, cada consulta significaria automaticamente um dia a mais no campo. Nas primeiras semanas, o campo era vigiado pela polícia de Munique. Em 2 de abril, Himmler transferiu a custódia para as SS. Em 11 de abril, quando a polícia abandonou o recinto com mais de 200 presos em seu interior, as SS desencadearam uma onda de violência que custou a vida de 4 presos judeus em questão de dias. Os registros mostraram que o comandante, Hilmar Weckerle, tinha estabelecido uma espécie de lei marcial interna, com um tribunal de campo que podia ditar penas de morte. A promotoria de Munique iniciou uma investigação. O promotor Wintersberger confrontou pessoalmente Himmler com fotografias dos cadáveres desfigurados. A investigação foi bloqueada politicamente. Weckerle foi substituído. Seu sucessor foi Theodor Eicke, um homem que Himmler tinha encontrado na mesma situação que tantos outros, arruinado com antecedentes penais, rejeitado por tudo e completamente dependente da proteção de Himmler. Eicke introduziu em Dachau o que se conheceria como o modelo Dachau: separação estrita do campo do exterior, sistema codificado de castigos físicos, trabalho forçado, disciplina feroz para os guardas, e a aparência de um regime ordenado que ocultasse a realidade do terror arbitrário. O Código Disciplinar e Penal de Eicke declarava que qualquer preso que fizesse declarações políticas desenhadas para provocar agitação seria enforcado como agitador por direito de lei revolucionária. Qualquer preso que resistisse seria abatido no ato como amotinado. Os assassinatos registravam-se sistematicamente como suicídios ou tentativas de fuga. Himmler sabia disso. Era ele quem assinava os relatórios falsificados que deviam ser enviados ao Ministério do Interior da Baviera, explicando as mortes. Em janeiro de 1934, convidou os chefes do partido e os Gauleiters a visitar Dachau. A visita foi apresentada como prova da ordem e da normalidade do campo. Em março de 1934, o primeiro-ministro da Baviera, Ludwig Siebert, depois de sua visita, enviou-lhe uma carta de felicitação pelas condições do modelo campo de reclusão. A carta foi publicada na imprensa alemã. Em novembro de 1933, enquanto ainda consolidava seu controle sobre os serviços policiais alemães, Himmler encontrou um edifício que se encaixava perfeitamente com suas fantasias sobre a ordem germânica que queria construir. O castelo de Wewelsburg, uma fortaleza triangular do século XVII perto de Paderborn, na Westfália, que o distrito de Büren já não podia manter.
No dia 22 de setembro de 1934, o castelo foi transferido formalmente a Himmler em uma cerimônia solene. Em suas instruções iniciais, descreveu-o como exatamente adequado para seus propósitos. O propósito oficial era uma escola de liderança das SS. Pronto, converteu-se em algo mais. A partir de 1936, Wewelsburg começou a transformar-se em um lugar de culto pessoal. Himmler visitou o castelo dezenas de vezes, em ocasiões permanecendo vários dias. Em maio de 1938, convocou ali os mais altos comandos das SS, entre eles Sepp Dietrich, Eicke, Wolf, Daluege e Heydrich, para uma reunião de Estado-Maior. Em novembro de 1938, anunciou que em diante se celebraria uma conferência anual de Gruppenführer no castelo, com juramentos solenes para as novas nomeações. O que se planejava dentro era mais difícil de classificar. Mandou instalar a sala dos Gruppenführer, decorada com os escudos heráldicos de seus mais altos oficiais. Os que não tinham escudo familiar receberam instrução de encomendar um, e uma cripta na torre do castelo. Ordenou que os anéis de caveira que deviam ser devolvidos ao Reichsführer SS após a morte do portador fossem guardados em um armário especial em Wewelsburg. Projetou um planetário. Planificou um tesouro de ouro e prata para tempos difíceis. Queria para seu quarto um gobelino longo e estreito que represente uma jovem mulher virginal, futura mãe. Em janeiro de 1939, ordenou que as publicações sobre Wewelsburg fossem suprimidas na medida do possível. As obras de ampliação grandiosa continuaram até o final da guerra, executadas em parte por presos do campo de concentração auxiliar de Niederhagen, onde entre 1941 e 1943 morreram mais de 1.200 pessoas de esgotamento, doenças e tratamento brutal. O arquiteto Hermann Bartels elaborou planos de um complexo monumental que teria convertido Wewelsburg no centro geopolítico da futura Europa germânica. Nunca chegou a completar-se, mas o que sim existiu nessas paredes foi algo mais inquietante que qualquer projeto arquitetônico: a materialização física da religião pagã que Himmler tentava construir para substituir o cristianismo. Em outubro de 1934, Himmler incorporou ao seu pessoal do Departamento de Raça e Assentamento um coronel reformado do Exército Imperial Austríaco chamado Karl Maria Willigut. Tinha 66 anos. Dentro das esse operava sob o nome de Weisthor. Willigut afirmava ser o portador da tradição do clã ancestral Asa e também o último representante de uma realeza germânica secreta. Sustentava possuir, graças a capacidades mediúnicas, a capacidade de contatar seus ancestrais e acessar conhecimento oculto de milhares de anos de antiguidade. Tinha-lhe dedicado anos antes, em 1903, um livro intitulado As Runas de Seyfried. Seu histórico recente incluía 3 anos de internamento psiquiátrico em Salzburgo e uma interdição legal pronunciada em 1925. Himmler sabia disso, ou ao menos soube eventualmente, e não importou. Willigut escreveu para o Reichsführer SS ensaios sobre pré-história, questões religiosas, e lhe enviava poemas de sua própria composição. Propôs-lhe introduzir na Alemanha uma antiga religião germânica em substituição ao cristianismo. Transmitia-lhe o que afirmava ser conhecimento oculto transmitido oralmente pelo clã Asa-Wana, os 9 mandamentos de Deus, o último dos quais rezava: Deus é começo sem fim, o universo. Ele é a perfeição no nada e, contudo, tudo em 3 vezes triplo conhecimento de todas as coisas. O próprio Himmler, em maio de 1940, escreveu ao diretor do Ahnenerbe, Walter Wüst, para pedir-lhe que investigasse em toda a cultura nórdico-germânica área a representação do raio, o martelo de Thor, o machado do deus no relâmpago. Queria, escrevia, que se recompilasse toda a evidência em imagens, esculturas, escritos ou lendas, porque estava convencido de que não se tratava de trovões e raios naturais, senão de uma arma antiga e altamente desenvolvida que nossos antepassados possuíam. Naturalmente apenas alguns, concretamente os Aesir, os deuses, e que supunha um conhecimento extraordinário da eletricidade.
Em 1936, Himmler ascendeu Willigut ao posto de SS-Brigadeführer como mostra de estima pessoal. Em 1939, o afastou, em parte porque Hitler tinha feito uma declaração pública contra o ocultismo e em parte porque tinha descoberto o internamento psiquiátrico, mas não cortou a relação por completo. Conservou em sua própria caixa forte o anel de caveira que Willigut teve que devolver ao abandonar as SS. Seguiu consultando sobre questões simbólicas em 1940 e 1941. Longerich assinala uma conclusão difícil de rebater. A fascinação de Himmler pelo ocultismo era genuína, mas estava subordinada a uma lógica utilitarista. Se o ocultismo era útil para construir a mitologia das SS, era bem-vindo. Se podia resultar politicamente embaraçoso, e o affair Willigut o demonstrou claramente, era descartável. Em julho de 1935, Himmler fundou a organização de investigação mais estranha que tenha financiado um Estado moderno, o Deutsches Ahnenerbe, Patrimônio Ancestral Alemão. Sua missão declarada era investigar o espaço, o espírito, as ações e o legado da raça nórdico-indogermânica, mediante métodos científicos exatos. Para 1939, o Ahnenerbe contava com 137 investigadores na folha de pagamento e outros 82 trabalhadores de apoio. Tinha 59 departamentos distintos que abrangiam desde a arqueologia pré-histórica até a runologia, o folclore, a botânica, a meteorologia, a espeleologia e a investigação das ciências ocultas. Alguns projetos eram simplesmente absurdos. O Ahnenerbe financiou expedições para demonstrar que os sumérios eram, na verdade, germânicos. Financiou investigações para provar que as pirâmides das Canárias eram obra de uma raça nórdica. Contou entre seus departamentos um dedicado à radiestesia, à localização de água e minerais mediante varetas, e outro dedicado ao que chamava contos e sagas populares. Organizou uma expedição à Islândia para filmar a vida dos camponeses como mostra de sobrevivência da pureza germânica antiga. Mas o Ahnenerbe também tinha dentes. Seu pessoal atuava, segundo Heather Pringle em The Master Plan, 2006, como inquisidor, censor e confiscador. Em 1938, tomaram da Gestapo de Munique coleções bibliográficas valiosas de proprietários judeus. Pressionaram universidades alemãs para que os acadêmicos do Ahnenerbe acedessem a posições de cátedra. Suprimiram publicações arqueológicas que contradiziam suas teses. Confiscaram nos territórios ocupados peças arqueológicas, manuscritos e obras de arte. Himmler seguia seus trabalhos com atenção obsessiva. Em 1939, pediu-lhes que investigassem quão rapidamente se realizaram as grandes conquistas na história alemã, para usá-lo como medida comparativa com o governo de Hitler. Escrevia comentários nas margens de seus relatórios. Quando os resultados contradiziam suas teorias prévias, rejeitava-as e pedia novas investigações. A expedição ao Tibete de 1938 a 1939, dirigida pelo zoólogo Ernst Schäfer e documentada nos arquivos federais alemães, ilustra o alcance desse delírio. Schäfer passou meses no Himalaia medindo crânios tibetanos, recolhendo amostras botânicas e filmando rituais locais. Himmler esperava evidência de que os tibetanos conservavam vestígios de sangue ário de uma civilização ancestral. Os resultados foram cientificamente nulos, mas o que começou como pseudociência ridícula adquiriu uma dimensão criminal quando o Ahnenerbe começou a supervisionar experimentos médicos com seres humanos nos campos de concentração. Essa história vem mais adiante. Em dezembro de 1935, Himmler fundou a Associação Lebensborn, Fonte de Vida, como resposta ao que definia como o escândalo moral da hipocrisia sexual burguesa. A ideia por trás do Lebensborn era simples e perturbadora em proporções iguais. Se os homens das SS morriam na guerra deixando apenas 1 ou 2 filhos, a raça germânica sofreria uma perda irreparável. A solução era criar instalações onde mulheres solteiras de sangue nórdico adequado pudessem parir em confidencialidade absoluta com apoio médico e econômico do Estado, sem o estigma social do filho ilegítimo.
O primeiro lar de maternidade do Lebensborn abriu em agosto de 1936 em Steinhöring, na Alta Baviera. Para o início da guerra, havia 6 mais. O diretor médico era o antigo médico de família dos Himmler em Munique, Gregor Ebner, membro da mesma fraternidade universitária de esgrima que Heinrich e amigo pessoal seu. As mães admitidas deviam passar por um rigoroso exame racial realizado por médicos das SS, que seguiam os mesmos critérios que se aplicavam às candidatas a casamento com membros do corpo. O médico tinha proibido revelar a identidade do pai, inclusive em circunstâncias médicas normais, exceto em uma obrigação especial imposta pelo Reichsführer SS. Em casos de circunstâncias especiais, Himmler reservava-se o direito de manter completamente secreto tanto o nascimento quanto a identidade do pai. A financiação do Lebensborn procedia de contribuições obrigatórias aos membros das SS. Os que não tinham filhos pagavam mais. Os que tinham 4 ou mais, legítimos ou ilegítimos, ficavam isentos. Em outubro de 1939, em plena invasão da Polônia, Himmler emitiu sua famosa Ordem de Procriação, Zeugungsbefehl, como a chamou a Wehrmacht com sarcasmo, exortando explicitamente os soldados a terem filhos fora do casamento antes de morrer em combate. O texto dizia literalmente: mais além dos limites das leis e convenções burguesas que quiçá sejam necessárias em outras circunstâncias, pode ser inclusive fora do casamento, uma tarefa nobre, assumida não com frivolidade, mas com profunda seriedade moral, para as mulheres e moças alemãs de bom sangue converterem-se em mães dos filhos de soldados que vão à guerra. O comandante em chefe do exército, Walter von Brauchitsch, discutiu a ordem com Himmler em fevereiro de 1940 com visível incômodo. Causou mais escândalo nos círculos militares que os assassinatos massivos de civis polacos perpetrados pelas mesmas SS nos meses anteriores. Durante os anos de ocupação, o programa Lebensborn estendeu-se aos territórios conquistados. Na Noruega estabeleceram-se 6 lares de maternidade, onde nasceram um estimado de 6.000 filhos de soldados alemães e mulheres norueguesas. Nos Países Baixos, organizou-se um sistema similar. Na Polônia e outros territórios ocupados do leste, o Lebensborn foi utilizado também para algo radicalmente diferente: o sequestro de crianças. No dia 4 de outubro de 1943, perante os Gruppenführer reunidos em Poznan, Himmler declarou sem ambiguidade: se encontramos no leste algum bom sangue de nossa raça, nós o tomaremos, e se for necessário roubaremos as crianças e as criaremos nós mesmos. Não era retórica, era política em curso. Desde 1941, funcionários do Escritório Central de Raça e Assentamento e do Lebensborn percorriam sistematicamente os territórios ocupados da Polônia, Ucrânia e Países Baixos para identificar crianças com traços físicos nórdicos: cabelo loiro ou castanho claro, olhos azuis ou cinzas, nariz reto, estatura proporcional. As que passavam a seleção racial eram separadas de suas famílias. No caso de Lidice, o povoado checo arrasado em represália pelo assassinato de Reinhard Heydrich em junho de 1942, as 88 crianças cujos pais tinham sido fuzilados e cujas mães tinham sido enviadas a campos de concentração foram trasladadas a um campo do Escritório Central de Realocação em Łódź. 7 delas foram identificadas como aptas para a germanização. As outras 81 foram deportadas ao campo de extermínio de Chelmno e assassinadas. Em junho de 1942, Himmler emitiu diretrizes explícitas para a ação contra partisãs que incluíam os homens das famílias culpadas, em muitos casos, inclusive todos os do clã, devem ser executados. As mulheres destas famílias devem ser presas e enviadas a um campo de concentração. As crianças devem ser levadas para fora de sua terra natal e concentradas na parte do Gau pertencente ao Reich. Pelo menos 4.500 crianças do distrito de Zamość, na Polônia, cujos pais tinham sido enviados ao campo de Majdanek como mão de obra escrava, foram transportadas ao Reich para sua germanização. Nos territórios ocupados em geral, mais de 10.000 crianças filhas de soldados alemães com mulheres locais foram recolhidas e integradas em instituições de bem-estar do Partido Nazista.
Himmler pensava também nos filhos de soldados alemães com mulheres russas. Hitler tinha lhe assinalado o problema. Provavelmente entre 1 e 1,5 milhão de crianças tinham sido engendradas por soldados alemães em território soviético. Himmler projetava identificá-las, examiná-las racialmente e trazer à Alemanha as de bom sangue. As de sangue pobre ele deixava para trás, mas inclusive isso lhe parecia danoso, porque não podemos saber o que pode emergir de seu sangue na terceira, quarta, quinta, sexta geração. Outra das notas desse mesmo discurso, recolhida em um segundo registro, menciona a erradicação da descendência não desejada. Em agosto de 1941, durante uma visita a Minsk, Himmler presenciou pessoalmente uma execução massiva nos arredores da cidade. Chegou acompanhado por Wolf Prutzmann e o realizador cinematográfico Walter Frentz, o fotógrafo pessoal do Führer, quem provavelmente filmou o processo. O que viram eram grupos de 8 a 13 agentes da polícia ou da segurança que fuzilavam por turnos prisioneiros, incluídas mulheres. Um tenente da polícia criminal que dirigia um dos pelotões declarou depois da guerra: "Depois do primeiro disparo, Himmler aproximou-se da vala e olhou pessoalmente para o interior, assinalando que ainda havia alguém com vida. Disse-me: 'Tenente, dispare naquele.' Eu o obedeci. Himmler permaneceu ao meu lado enquanto o fazia. Para Himmler e seu séquito, tudo era simplesmente um espetáculo." Depois Himmler falou aos membros dos pelotões de fuzilamento. Disse-lhes que, embora os disparos fossem uma carga pesada para eles, eram necessários na guerra de ideologias. Segundo o testemunho de Otto Bradfisch, chefe do Einsatzkommando 8, Himmler afirmou nessa ocasião que o Führer tinha dado a ordem de fuzilar todos os judeus e que devia obedecer-se sem exceção. O que Himmler viu em Minsk também o perturbou em termos práticos. Os fuzilamentos massivos criavam problemas logísticos, psicológicos e políticos. Os atiradores sofriam perturbações psíquicas sérias. As valas comuns podiam ser descobertas. Havia que buscar um método mais eficiente. No mesmo dia de sua visita ao Hospital Psiquiátrico de Novinky, ao noroeste de Minsk, Himmler deu, tudo indica, instruções para assassinar seus 120 pacientes mediante gás. 5 semanas depois, uma unidade policial executou a ordem. Os experimentos com gás Zyklon B começaram no campo de prisioneiros de guerra soviéticos de Auschwitz em setembro de 1941. O primeiro uso foi com 600 prisioneiros soviéticos e 250 enfermos do Hospital do Campo. No dia 20 de agosto de 1942, enquanto visitava Auschwitz, Himmler presenciou o processo completo de seleção e gaseamento de um transporte de judeus neerlandeses. Ordenou ampliar o programa. Para o final de 1941, estavam operativas as primeiras instalações de extermínio de Belzec e Chelmno. Sobibor e Treblinka seguiriam em 1942. Em Auschwitz-Birkenau, os 4 crematoria com câmaras de gás entraram em pleno funcionamento em 1943. O sistema que Himmler tinha construído passo a passo, desde Dachau em 1933 até esses fornos, tinha tardado 10 anos exatos para alcançar sua forma final. No dia 4 de outubro de 1943, no Grande Hotel de Poznan, perante os Gruppenführer das SS reunidos em conferência, Himmler pronunciou o discurso mais extraordinário da Segunda Guerra Mundial. Falou durante horas sobre a situação militar e política. Logo chegou ao que chamou um capítulo muito sério. Disse exatamente isto: "Hoje, vou me referir com total franqueza a um assunto muito grave. Podemos mencioná-lo agora entre nós com toda a abertura, e, contudo, nunca falaremos disso em público. Refiro-me à evacuação dos judeus, ao extermínio do povo judeu. A maioria de vós sabeis o que significa ver 100 cadáveres juntos, ou 500 ou 1000. Ter suportado isso e, salvo exceções de debilidade humana, ter se mantido decente, isso nos endureceu. Esta é uma página não escrita, que nunca se escreverá, e, contudo, gloriosa de nossa história." 2 dias depois falou perante os líderes de Gau e do Reich. Ali acrescentou: "Não considerei justificado exterminar os homens, quer dizer matá-los ou fazer com que os matassem, e logo deixar que seus filhos crescessem para vingar nossos filhos e netos.
A difícil decisão teve que ser tomada, fazer com que estas pessoas desaparecessem da face da Terra. O propósito era claro, segundo Longerich. Himmler queria converter sua audiência em cúmplices. Os que escutavam o discurso não podiam já alegar ignorância nem distância do crime. Sabiam, e ao saber, estavam atados. Como garantia adicional, ordenou que se elaborasse uma lista especial dos Gruppenführer que não tinham estado presentes no discurso de 4 de outubro para informá-los separadamente. O texto dos 2 discursos de Poznan foi gravado. As gravações sobreviveram à guerra. Foram reproduzidas nos julgamentos de Nuremberg. São uma das poucas vezes na história em que o organizador de um genocídio descreveu seu funcionamento em suas próprias palavras, em tempo real, sem rodeios. Entre 1942 e 1945, sob o auspício do Ahnenerbe e com a supervisão direta do médico pessoal de Himmler, o Dr. Karl Gebhardt, antigo companheiro de escola secundária em Landshut, investigadores afiliados às SS realizaram experimentos com seres humanos em vários campos de concentração. Em Dachau, o Hauptsturmführer Dr. Sigmund Rascher submeteu presos a testes de pressão de alta altitude em câmaras de baixa pressão desenhadas para simular as condições a que se enfrentavam os pilotos da Luftwaffe. Os sujeitos perdiam o conhecimento, sofriam hemorragias cerebrais e morriam. Rascher documentou meticulosamente os processos, incluindo autópsias dos falecidos. Seus relatórios chegavam diretamente a Himmler. Também em Dachau, entre outubro de 1942 e maio de 1943, realizaram-se experimentos de hipotermia. Os prisioneiros eram submergidos em água gelada ou expostos ao frio extremo para determinar os limites de sobrevivência humana e os métodos de reanimação mais efetivos. Himmler estava informado e mostrava interesse pessoal nos resultados, em particular nas possibilidades de reaquecimento mediante o calor animal, quer dizer, mediante o contato corporal com mulheres. Em Ravensbrück e em outros campos, o Dr. Gebhardt dirigiu experimentos com sulfonamidas em feridas infectadas artificialmente de presas, a maioria delas presas políticas polacas, para comparar a eficácia dos antibióticos. As feridas eram inoculadas com bactérias de gangrena e tétano. Os resultados com alta mortalidade eram enviados a Himmler e ao Oberkommando da Wehrmacht. Gebhardt era o diretor do sanatório de Hohenlychen, na região de Uckermark, estabelecimento onde também se tratava a personalidades proeminentes do regime. A amante de Himmler, Hedwig Potthast, deu à luz ali a seu primeiro filho em 1942. O chefe do Estado-Maior Pessoal de Himmler, Karl Wolff, recuperou-se em Hohenlychen de um colapso nervoso em 1943. Depois da guerra, Gebhardt foi julgado nos julgamentos dos médicos de Nuremberg em 1947 e condenado à morte. Foi executado em 2 de junho de 1948. No julgamento, os fiscais apresentaram correspondência que mostrava que Himmler não só tinha aprovado os experimentos, mas que tinha intervindo pessoalmente em seu desenho. Em agosto de 1942, escreveu ao Dr. Rascher para fazer perguntas específicas sobre os mecanismos da morte por hipotermia. Era uma curiosidade metodológica, não moral. O sofrimento das vítimas não aparece em sua correspondência como um fator relevante. A obsessão racial de Himmler manifestou-se em regulamentos de uma minuciosidade que raia o absurdo. Todo membro das SS devia provar sua ascendência ária até 1750. Para os líderes das SS, o requisito se estendia até 1650. Qualquer antepassado de origem não ária supunha exclusão automática. Mas a verificação não se limitava aos papéis. Cada candidato passava por um exame racial físico que avaliava compleição geral, construção corporal e avaliação racial. Esta última categoria permitia ao examinador, normalmente um médico com formação racial das SS, compensar características negativas com uma aparência geral positiva, o que significava que a subjetividade do examinador tinha peso definitivo. Em 1939, Himmler introduziu uma ficha racial detalhada que enumerava as características que se apresentam principalmente quando há sangue de outra raça presente, incluindo cabelo preto azeviche ou nariz adunco.
Por petição expressa sua, o nariz grego, com pouca ou nenhuma hendidura na raiz, foi adicionado especificamente para evitar confusões. O padrão esperado de estatura mínima era 1,70 metros. Himmler mediu a si mesmo 174,5 centímetros descalço, como anotou. Estava dentro dos limites. Longerich assinala com seca ironia que uma avaliação sóbria das características físicas do próprio Himmler, rosto redondo antes que oval, nariz largo, queixo recessivo, compleição caída em lugar de erguida, o teria situado na média ou abaixo dela segundo os próprios critérios de seus examinadores. Em SS Oberabschnitt Elbe, em 1935 e 1936, de 75% a 80% dos candidatos eram aceitos. O sistema que Himmler apresentava publicamente como uma triagem ultra-rigorosa, afirmando em 1937 perante oficiais da Wehrmacht que apenas entre 10% e 15% dos candidatos eram admitidos, era, na prática, consideravelmente mais permissivo. O que importava não era a coerência científica, mas a manutenção da ficção da elite. Em 1927, Heinrich Himmler conheceu Margarete Boden, enfermeira 7 anos mais velha que ele, divorciada, coproprietária de uma pequena clínica de enfermagem. Casaram-se em julho de 1928. A pequena granja de frangos que compraram em Waltrudering foi um desastre econômico, como quase tudo o que Himmler tentou antes da política. Em 1929, o ano de sua nomeação como Reichsführer SS, venderam-na. O casamento nunca foi caloroso. O diário de Margaret, do que se conservam fragmentos no US Holocaust Memorial Museum de Washington, oferece uma imagem de uma mulher inteligente e frustrada que via seu marido cada vez menos. No 10º aniversário de seu casamento, escreveu: "Apesar da felicidade que traz o casamento, tive que prescindir de muitas coisas, porque H quase nunca está em casa e sua vida é tudo trabalho." A princípios de 1936, uma jovem secretária chamada Hedwig Potthast começou a trabalhar no escritório de Himmler. Em 1940 começaram uma relação. Himmler conseguiu-lhe uma casa e manteve a relação durante o resto da guerra, embora nunca se divorciasse de Margaret. Potthast deu-lhe 2 filhos, um menino, Helge, nascido em fevereiro de 1942 no sanatório de Hohenlicken, e uma menina, Nanette Dorothea, nascida em julho de 1944. A dupla vida era completamente conhecida pelo círculo interno das SS. Himmler não a ocultava perante seus subordinados. O que sim procurava era que ninguém pudesse usar essa informação contra ele, e para isso tinha um princípio. Quando em processos disciplinares ou criminais vinham à luz infidelidades conjugais de seus oficiais, era política de Himmler não informar as esposas, em prol da manutenção do casamento. A filha legítima, Gudrun, apelidada de Püppi, foi o grande amor de Himmler. Enviava-lhe cartas desde os frontes de batalha, fotografias de suas inspeções, pequenos presentes. Sua relação com ela era, segundo todos os testemunhos disponíveis, genuinamente afetuosa. Gudrun era consciente das atividades de seu pai. Depois da guerra, foi detida brevemente pelas forças aliadas. Viveu até 2018, sendo ativa durante décadas em organizações neonazistas de ajuda à ex-SS. O anticristianismo de Himmler foi, segundo Peter Longerich, o verdadeiro centro de sua cosmologia, mais profundo inclusive que seu antissemitismo. Longerich escreve: "Estava basicamente muito mais interessado no cristianismo. O conflito com o mundo cristão em que tinha crescido tinha para ele uma significação verdadeiramente existencial. As razões eram duplas. Por um lado, a moral sexual cristã contradizia diretamente a revolução demográfica que Himmler planejava. A proibição do sexo fora do casamento, a condenação da ilegitimidade, o celibato como virtude. Tudo isto era, em sua visão, um obstáculo à reprodução do bom sangue germânico. Por outro lado, o princípio cristão da misericórdia era incompatível com a severidade que exigia o extermínio dos sub-humanos. Himmler criaria que o sexo era visto pela Igreja como pecado e que essa atitude tinha atrasado seu próprio desenvolvimento sexual.
Não posso senão pensar que a Igreja Católica é responsável pelo perigo da homossexualidade, chegou a declarar, vinculando sua própria criação religiosa com o que chamava a ameaça das tentações homossexuais. Em termos estritamente biográficos, o homem que fez da perseguição dos homossexuais uma das missões centrais de seu aparato policial e que enviou entre 10.000 e 15.000 pessoas aos campos por este cargo, atribuía suas próprias inseguranças sexuais adolescentes à repressão católica. Para substituir o cristianismo, projetava um culto pagão germânico. As SS introduziram o solstício de verão como festividade oficial, o Juli, em substituição do Natal. Os enterros de membros de las SS realizavam-se com cerimoniais próprios em lugar de ritos religiosos convencionais. O saudação ao sol e outras práticas simbólicas de raiz pretensamente nórdica foram introduzidos. Himmler tinha guardadas para si mesmo reflexões sobre a reencarnação, creia no renascimento dentro do clã, e sobre a imortalidade como perpetuação do sangue. Em privado contemplava a possibilidade de que figuras históricas como Gengis Khan, Lenin ou Stalin fossem na verdade portadoras de genes ários perdidos, o que explicaria suas capacidades de liderança. Esta teoria que Himmler mencionava em seus discursos durante a campanha do leste era também uma forma de manter aberta a possibilidade de que o inimigo soviético pudesse ser tão formidável como o era. Porque se o era, devia haver sangue germânico em suas veias. Em 1933, havia um campo de concentração em Dachau. Para 1945, o sistema de campos controlado pelas SS compreendia mais de 1.000 instalações de diferente tipo. Grandes campos principais, subcampos de trabalho forçado, campos de trânsito, campos de extermínio e uma rede de estabelecimentos satélites que cobria praticamente toda a Europa ocupada. A arquitetura desse sistema foi desenho direto de Himmler. Desde 1934, quando nomeou Theodor Eicke inspetor de campos de concentração, trabalhou sistematicamente em expandir o modelo Dachau a cada nova instalação. Cada campo tinha o mesmo código disciplinar e penal. Cada campo estava selado do exterior. Cada campo tinha suas próprias unidades de guarda das SS, as Totenkopfverbände, ou Unidades da Caveira, financiadas diretamente pelo Reich. A paradoxo do sistema era que Himmler investia esforço real em manter a aparência de regularidade interna. Proibia que os guardas tomassem decisões de vida ou morte por sua conta. Isso era a prerrogativa da administração do campo. Processava internamente os guardas que cometiam excessos não autorizados. O propósito desta disciplina não era reduzir o sofrimento dos prisioneiros. A mortalidade era devastadora e calculada, senão manter um controle total e evitar a infiltração de informação ao exterior. Himmler visitou pessoalmente Dachau em múltiplas ocasiões, incluída uma visita de maio de 1935 que foi fotografada e na qual aparece sorridente entre os barracões. Em 1934, convidou líderes empresariais do Círculo de Amigos do Reichsführer SS a uma visita guiada. Em 1936, fez o mesmo com altos executivos da Siemens, IG Farben, Deutsche Bank e outras empresas privadas que financiavam as atividades das SS. Mostrou-lhes uma instalação que, em suas palavras, era estrita, mas justa. Para 1944, quando os campos do leste começavam a ser evacuados perante o avanço do Exército Vermelho, Himmler ordenou que os prisioneiros marchassem a pé para o interior do Reich. Os guardas matavam qualquer um que ficasse para trás. Nas colunas da morte desse inverno, o frio, o esgotamento, a fome e os disparos mataram dezenas de milhares de pessoas em semanas. O sistema que tinha começado com um campo para 5.000 presos em uma fábrica de pólvora na Baviera terminou sendo a infraestrutura do maior assassinato em massa da história. Em novembro de 1938, Himmler encontrava-se em Munique para os atos de comemoração do putsch fracassado de 1923. No dia 9 de novembro, após a morte do diplomático Ernst von Rath em Paris, assassinado pelo jovem Herschel Greenspan em represália pela deportação de sua família polaca, Goebbels acendeu a chispa do pogrom na reunião de velhos combatentes na prefeitura de Munique. Himmler estava presente.
O que fez, o não fez, durante as seguintes horas é matéria de debate historiográfico. O que sim consta é que perto da meia-noite encontrava-se com Hitler em seu apartamento de Munique, quando chegaram os primeiros relatórios sobre a extensão dos distúrbios. Foi então quando Himmler deu instruções ao chefe da Gestapo, Heinrich Müller, em Berlim, de que a polícia não obstaculizasse as ações contra os judeus, mas sim impedisse o saque e a violência desorganizada, e que os campos de concentração se preparassem para receber entre 20.000 e 30.000 prisioneiros. Essa noite foram detidos entre 25.000 e 30.000 homens judeus. 91 pessoas morreram na violência direta, cifra provavelmente inferior à real. Centenas de pessoas se suicidaram. Muitos dos detidos que passaram meses em campos de concentração não sobreviveram. O pogrom marcou um ponto de inflexão. A imigração forçada, que tinha sido até esse momento a política predominante, mostrou suas limitações. As negociações internacionais para facilitar a saída dos judeus alemães tornaram-se mais difíceis, não mais fáceis. O que o pogrom tinha demonstrado era que o Estado podia mobilizar a violência de massas contra os judeus sem desmoronar a ordem social geral. Himmler também extraiu outra conclusão, que ficaria documentada em uma nota para um discurso de fevereiro de 1939. A solução radical do problema judeu está impulsionando o judaísmo a combater-nos, se for necessário desencadeando uma guerra mundial. Era uma inversão de causa e efeito que ele mesmo praticaria até o final. Os judeus eram responsáveis por qualquer consequência que suas próprias perseguições gerassem. No dia 3 de setembro de 1939, 2 dias depois de a Alemanha invadir a Polônia, Himmler emitiu uma ordem. Os insurgentes armados polacos capturados no ato deviam ser fuzilados no ato. 4 dias depois, transmitiu telefonicamente que os fuzilamentos deviam ser executados pela polícia e não pelo exército. Os Einsatzgruppen, 7 unidades de entre 200 e 500 homens cada uma, adentraram na Polônia com a missão de neutralizar os elementos de liderança da sociedade polaca. Em outubro de 1939, Heydrich exigiu que a liquidação dos polacos principais, já em curso, ficasse concluída em 1º de novembro. Os alvos incluíam a inteligentsia polaca, o clero, a nobreza, os militares e os judeus. As cifras são difíceis de estabelecer com precisão, mas as estimativas mais rigorosas calculam que durante as operações de combate e os primeiros meses de ocupação, as SS, a polícia e, em alguns casos, também a Wehrmacht, mataram dezenas de milhares de civis polacos. O general Johannes von Blaskowitz, comandante militar do leste, apresentou 2 memorandos em novembro de 1939 e janeiro de 1940 ao comandante do exército denunciando as atrocidades. Em um trecho escrevia: impõe-se sobretudo a impressão de que a liderança das SS atua de acordo com um plano de aniquilação sistemática do povo polaco. Quando von Brauchitsch transmitiu as queixas a Himmler em reuniões de janeiro e fevereiro de 1940, o Reichsführer admitiu erros, mas insistiu em que atuava com o conhecimento de Hitler. Em março, deu uma conferência perante os comandantes superiores do exército, na qual minimizou os relatórios de atrocidades. Os generais que tinham expressado indignação moral aceitaram a explicação e passaram a página. A impunidade que Himmler estabeleceu na Polônia foi o modelo para tudo o que veio depois. O princípio ficou fixado. O aparato das SS podia actuar à margem da jurisdição militar. Os crimes dos oficiais das SS não chegavam aos tribunais ordinários, e a autoridade de Hitler cobria qualquer ato cometido em seu nome. No dia 22 de junho de 1941, com a invasão da União Soviética, começou a fase mais brutal da guerra de extermínio que Himmler tinha concebido. Os Einsatzgruppen que operaram no leste em 1941 a 1942 estavam divididos em 4 grupos principais, A, B, C e D, que seguiam os diferentes grupos de exércitos alemães. Suas ordens, segundo os testemunhos de seus próprios integrantes nos julgamentos posteriores, incluíam a liquidação dos judeus, os comissários políticos soviéticos e outros elementos hostis ao Reich.
O próprio Himmler visitou o Frente do Leste em múltiplas ocasiões durante esses meses, supervisionando pessoalmente as operações. Em julho de 1941, presenciou em Brest-Litovsk o fuzilamento de prisioneiros soviéticos. Em agosto, a execução massiva nos arredores de Minsk, descrita no Dado 13. Os relatórios de situação dos Einsatzgruppen, as famosas Einsatzgruppen Reports, numeradas de 1 a 195 para o período entre junho de 1941 e abril de 1942, documentam assassinatos de forma sistemática, com cifras que se acumulam semana a semana. Para outubro de 1941, o Einsatzgruppen A tinha matado mais de 100.000 pessoas. O relatório Jäger, firmado pelo comandante do Einsatzkommando 3, Karl Jäger, documenta a aniquilação de 137.346 pessoas na Lituânia entre julho e novembro de 1941, em uma lista que inclui datas, lugares e detalhamento por categorias: homens, mulheres, crianças. No outono de 1941, a Brigada de Cavalaria das SS, sob o comando de Hermann Fegelein, que casualmente se converteria depois em cunhado de Eva Braun, operou nas zonas pantanosas da Bielorrússia. Em seu relatório final de setembro de 1941, comunicou 14.178 saqueadores fuzilados, 1.001 partisãs fuzilados e 699 membros do Exército Vermelho. O eufemismo de saqueadores correspondia maioritariamente a judeus. O mesmo Erich von dem Bach-Zelewski, alto-chefe das SS e da polícia na Rússia Central, sofreu um colapso físico e mental em março de 1942 como consequência de sua participação nestas operações. Seu médico, o general das SS Robert Grawitz, informou a Himmler que Bach-Zelewski chegou ao tratamento completamente esgotado após depressões e alucinações relacionadas com os fuzilamentos de judeus que ele mesmo tinha ordenado. Himmler respondeu-lhe com uma carta assegurando-lhe que nunca tinha duvidado de que era teu velho eu. Nos últimos meses da guerra, enquanto o aparato que tinha construído continuava funcionando, os últimos transportes de judeus húngaros chegaram a Auschwitz em maio e junho de 1944. Himmler começou a explorar canais para negociar com os aliados ocidentais. Seus emissários na Suécia e Suíça contataram representantes do Joint Distribution Committee judeu norte-americano e da Cruz Vermelha Internacional. Em outubro de 1944, reuniu-se pessoalmente com Jean-Marie Musi, ex-presidente da Confederação Suíça. Em troca de divisas ou materiais de guerra, oferecia a libertação de grupos de judeus dos campos de concentração. Em janeiro de 1945, 1.200 pessoas de Theresienstadt foram efetivamente trasladadas à Suíça. Paralelamente, em abril de 1945, através de seu massagista particular Felix Kersten e do representante do Congresso Mundial judeu Norbert Masur, que voou secretamente a Berlim em plena guerra para reunir-se com ele, Himmler tentou estabelecer contato com os serviços de inteligência aliados. No dia 23 de abril de 1945, sem informar a Hitler, Himmler reuniu-se com o conde Folke Bernadotte da Cruz Vermelha Sueca na cidade de Lübeck. Ofereceu-lhe render-se aos aliados ocidentais, excluindo a União Soviética. Bernadotte transmitiu a oferta. Os aliados rejeitaram-na. Quando a notícia da oferta foi transmitida pela BBC, Hitler inteirou-se. Chamou Himmler de o traidor mais colossal de toda a história alemã e o expulsou de todos os seus cargos. Até esse momento, nos dias finais do Terceiro Reich, Himmler tinha sido o segundo homem mais poderoso do Reich. No dia 2 de maio de 1945, Himmler barbeou o bigode, vestiu o uniforme de um sargento da Wehrmacht e uniu-se a um grupo de refugiados que tentavam cruzar as linhas aliadas. Levava documentos falsificados em nome de Heinrich Hitzinger. No dia 21 de maio, foi detido em um controle da Polícia Militar Britânica perto de Bremervörde. Levava 2 dias caminhando. No dia 23 de maio de 1945, no acampamento de interrogatório 31 das forças britânicas perto de Lüneburg,
O capitão Tom Sylvester recebia de maneira rotineira os detidos, quando 3 homens do grupo exigiram ser vistos imediatamente, o qual era incomum, já que a maioria dos prisioneiros fazia todo o possível por não chamar a atenção. Mandou-os entrar. O mais baixo dos 3, de aspecto doentio, com roupa civil gasta, tirou um tapa-olho preto que lhe cobria o olho direito e pôs uns óculos de armação de chifre. Logo se apresentou com calma. Heinrich Himmler, ex-Heimsführer SS e chefe da polícia alemã, ex-comandante do exército de reserva da Wehrmacht, ex-ministro do interior del Reich. Durante a revista, Sylvester encontrou na jaqueta de Himmler uma pequena caixa com uma ampola de vidro com líquido incolor. Himmler explicou que era remédio para cãibras estomacais. Uma segunda caixa idêntica foi encontrada momentos depois. Sylvester, suspeitando da presença de uma terceira ampola escondida em alguma cavidade corporal, ordenou uma revista minuciosa que incluía todas as aberturas do corpo, menos a boca. Não queriam que Himmler a engolisse. Serviram-lhe sanduíches de queijo e chá. Comeu-os com aparente normalidade. A Lüneburg chegou nessa tarde um oficial de inteligência de maior escalão e começou o interrogatório formal. Perto da meia-noite, trasladaram-no ao quartel-general do 2º Exército Britânico na mesma cidade para um exame médico. O médico, o capitão C. Joyce Wells, tentou revisar a boca de Himmler. Ao fazê-lo, Himmler girou a cabeça e mordeu a ampola. Colapsou em segundos. 15 minutos de desesperadas tentativas de reanimação depois, tudo terminou. 3 dias depois, sem cerimônia religiosa, sem caixão, sem lápide, 4 sargentos britânicos e um oficial enterraram o corpo em um lugar sem marca nos arredores de Lüneburg. O lugar exato não foi revelado publicamente. O homem que durante 12 anos tinha controlado o aparato de terror mais sofisticado da história moderna europeia morreu mordendo a língua para evitar um julgamento. O oficial que levava anos exigindo a seus subordinados que assumissem a responsabilidade de seus atos, que pregava que uma morte de soldado era uma honra, que se zombava dos suicídios dos membros das SS, descrevendo-os como uma fuga, morreu exatamente assim, fugindo. Longerich fecha sua análise com uma pergunta que não admite resposta fácil. Como explicar Himmler? A resposta mais cômoda, o monstro anômalo, a aberração da história, não se sustenta perante os fatos. O psiquiatra Gustave Gilbert, que entrevistou os acusados de Nuremberg, administrou-lhe um teste de inteligência. Himmler teria obtido aproximadamente 143 pontos. Era inteligente, culto no sentido estreito da burguesia bávara de seu tempo, com uma genuína paixão leitora. Era também um gestor eficiente. A capacidade de tomar um organismo de 280 homens e convertê-lo em um de 300 mil em 3 anos, enquanto construía paralela e coerentemente o sistema policial mais abrangente da Europa, requeria habilidades organizativas reais. Era meticuloso até o limite do ridículo. Enviava instruções a seus comandantes sobre o pão tostado e os flocos de aveia do café da manhã das tropas. Tinha um ficheiro de cartões indexados que registrava cada presente que tinha feito a cada pessoa e quando. Proibia os oficiais das SS de usar o tratamento de Herr entre eles. Deviam usar o posto e exigia que ao dar a mão tirassem a luva antes de estreitar. E ao mesmo tempo, era o arquiteto do sistema que matou aproximadamente 11 milhões de pessoas. 6 milhões de judeus, mais 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos, 1,5 milhão de civis polacos não judeus, centenas de milhares de romani, dezenas de milhares de homossexuais, testemunhas de Jeová deficientes. O que faz tão difícil de digerir o caso de Himmler é precisamente que não se encaixa no arquétipo do louco ou do sádico. Era um burocrata. Sua crueldade tinha propósito. Seus assassinatos tinham justificativa ideológica, e essa justificativa, a ideia de que estava limpando a Europa para construir uma civilização mais alta e mais pura, tinha-a elaborado com a mesma meticulosidade burocrática com que geria as folhas de pagamento de seus subordinados. No outono de 1943, perante os líderes das SS em Poznan, explicou que o que faziam era uma página gloriosa de nossa história, nunca escrita e que nunca se escreverá. Era consciente de que o mundo, se alguma vez se inteirasse em detalhe, não o chamaria glória. E fê-lo de todas as formas, isso é o mais aterrorizante. Não a patologia,
A deliberação. O homem que organizou o Holocausto não estava louco. Estava convencido, e creia até o final que tinha atuado com decência. No dia 23 de maio de 1945, 4 sargentos britânicos cavaram uma vala sem marca em algum ponto da campanha da Baixa Saxônia. Não houve flores, não houve discursos, não houve família presente. Em algum lugar dessa terra sem nome descansa o que ficou de Heinrich Luitpold Himmler, o segundo filho do professor Gebhard Himmler de Munique, o estudante de agronomia fracassado, o poeta amador, o amante dos frangos e das granjas, o leitor voraz de sagas teutônicas, o pai que mandava fotografias de suas inspeções à sua filha Gudrun, e o homem que construiu Dachau, Auschwitz, Treblinka, Sobibor e Belzec, o homem que firmou as ordens dos Einsatzgruppen, o homem que escutou os relatórios dos campos de extermínio e perguntou se a eficiência podia melhorar-se. O homem que falou perante seus gerais sobre 100, 500, 1000 cadáveres e os chamou uma página gloriosa da história. A história não esquecerá, e tampouco deveria.